Francisco de Assis, Miramês. Capítulo 24. Do Oriente ao Infinito. Francisco de Assis era, por natureza, um andarilho. As condições de transporte da época não ofereciam meios de atravessar distâncias enormes em pouco tempo, e o sacrifício do físico exigia o peso de muito esforço. Mesmo assim, a brandura das suas conversações mostrava a todos quanto de amor ele possuía pelo próximo. Desfazia com amabilidade todo o ódio que porventura viesse a seu encontro. Dava mais valor quando uma criatura dominava um instinto inferior do que as maiores conquistas do mundo em guerras, mesmo que a justiça da terra marcasse o vencedor com todas as honras. Nunca impunha as suas ideias, que sempre eram iluminadas. Passava vivendo-as, esperando que somente Deus o ajudasse, se elas fossem verdadeiramente certas. O anjo de Assis tinha gestos amenos, jamais ofendia alguém e nem se ofendia igualmente, procedendo com os contrastes do mundo. Era reto no pensar e no viver, sem a influência de correntes religiosas e políticas, nem a argumentação persuasiva dos príncipes da Igreja, como tampouco as dos reis do Oriente, o convenciam da necessidade da conquista do Santo Sepulcro. Pai Francisco não se armou contra a esbórnia das falsas filosofias espiritualistas, não tentando abater a ignorância pela violência, sem atitudes conforme exemplificou Jesus, sem atitudes de imposição. Vivia o amor para que o amor pudesse ser a vida dos outros. Tanto amava a terra onde nasceu, quanto a pátria dos que pervertiam seu povo, ou os que perseguiam e por vezes matavam os seus discípulos. Se acompanhava o Cristo, dizia ele, tinha de revivê-lo na sua profunda essência de fraternidade absoluta. A terra era seu lar maior. Não obedecia às divisões humanas para amar as criaturas. Considerava-se cidadão do planeta, à procura da cidadania universal. Quando começou a viajar para fora de seu país, em contatos com outros povos, sentiu com maior esplendor a grandeza de Deus, na fome de todas as criaturas, de amor e de fraternidade. Conheceu os sentimentos das nações e o porquê do sofrimento humano. Viu que a comunidade que fundara era uma peça indispensável para a própria vida, como volta ao Evangelho primitivo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Era certo que gastaria muito na sua consolidação, no entanto, tinha de ser começado por alguém. E esse alguém deveria enfrentar todos os tipos de obstáculos, se não a própria morte, como acontecera com os primeiros mártires do cristianismo, pois nem mesmo Cristo fora poupado. Estava declarada a guerra contra os deturpadores dos conceitos do Mestre, e a sua atitude era avançar.
O poder do Espírito jamais será medido pelos homens. Ele começou no Oriente, estendendo-se ao infinito, correndo por todas as linhas do saber, despejando todas as suas experiências no coração. Os fenômenos transcendentais que ocorreram por seu intermédio e no meio deles, ocorreram também no reino dos animais e na natureza, em todos os seus departamentos de vida. Certa feita, estando Francisco de Assis em peregrinação pela cidade de Gúbio, ao norte de Assis, soube que a população daquela região estava em desassossego, pois ali morava, nas encostas de determinados penhascos, um lobo feroz que já tinha devorado muitos animais e mesmo algumas crianças. O lobo era remanescente de uma alcateia, da qual ficara afastado por doença, fazendo morada de uma caverna que encontrara, alimentando-se de animais que por ali passavam, atacando igualmente seres humanos descuidados. Tantos foram os prejuízos verificados e o pânico espalhado pela região, que a população foi ao seu encontro para que ele abençoasse aquele lobo e rogasse a Deus que o fizesse desaparecer para que a paz se restabelecesse. As mães aflitas imploravam a Pai Francisco que tivesse piedade e as ajudasse, prometendo-lhe fazer qualquer penitência, desde que se livrassem do perigoso animal. Pai Francisco ouviu com paciência o apelo da população e prometeu fazer alguma coisa em benefício de todos. Iria pedir a Deus para que o lobo procurasse outro lugar que não fosse aglomeração humana. E Francisco, como de costume à noite, entrou em meditação e em oração ao Senhor. Nestas horas, os seus ouvidos sempre registravam coisas fora do comum dos homens. E foi o que ocorreu ao pedir a Deus nestes termos: Meu Deus, meu Senhor, permita que te peça algo, talvez inoportuno, mas que está na alma do povo, por onde estamos passando e a quem queremos levar o Evangelho de teu Filho e nosso Mestre, que nos pede alguma coisa que ele possa trazer a paz e tranquilidade física. Que afaste, Senhor, o lobo que os ataca, pois bem sabes o que ele anda fazendo, matando animais e ferindo homens, amedrontando a população. Se for do teu agrado e se o merecermos, faça com que esse lobo saia desta região e procure outro lugar onde ele possa sentir-se melhor e os homens viverem em paz. Jesus, ajuda-nos a compreender as necessidades dos nossos semelhantes e fazer por eles alguma coisa. Maria, Mãe de Jesus, cobre-nos a todos com teu manto de luz, confortando os nossos corações tribulados, mas que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. E no intervalo em que reinava o silêncio, Francisco, à espera de resposta, ouviu, no fundo d'alma, um cântico a lhe responder o que deveria ser feito, em um tom harmonioso e cheio de ternura. Francisco, ouve-me. O lobo tem o direito de ficar onde quer que seja, arriscando também a sua vida. Para onde devemos mandá-lo?
Ele tem necessidade de algo que existe entre os homens. Esses não procuram melhoria no bem-estar e no convívio com irmãos da mesma e de outras raças. É, pois, um direito que assiste a quem vive, a qualquer criatura nascida de Deus e por Deus. Como expulsar e sacrificar um animal somente para satisfazer pessoas, algumas sem piedade, até para com os próprios semelhantes? O egoísmo dos homens é o que os faz sofrer, não simples animais que pedem socorro com os recursos que possuem. Vai, Francisco, conversar com ele, o lobo. Depois de entendê-lo, volta e conversa com os homens. E vê se os entendem, o que acho mais difícil. Procura fazer uma aliança entre um e outros, para que, o que sobre, não falte a quem tem fome. E que, depois de amansada a fera, não a maltratem, pois quase sempre depois da paz surge o abuso. O lobo tem fome, Francisco. Francisco despertou do êxtase e sentiu o drama do velho lobo. E partiu para uma das gargantas do Monte Calvo, situado nos Apeninos. O grande animal, ao ouvir a voz cantante de um homem, saiu do seu esconderijo, talvez pensando em alimento e água, esquelético e meio fraco. Vidrou os olhos no pequeno homem de Deus, e esse lhe falou mansamente: Irmão lobo, que a paz seja contigo, seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Eu sou de paz. Venho pedir-te em nome de Deus e de Jesus que tenhas paciência, pois nada vai te faltar: água, comida e lugar seguro. Basta que tenhas um pouco de confiança nos homens, porque nem todos são violentos. Muitos são bons e gostam de animais. Podes conviver em paz com eles e comer o mesmo que eles. Espero que me ouças. Peço-te para ir comigo até eles, e lhes pedirei para te atender nas tuas necessidades. Eu também sou um animal. Nada tenho aqui para te dar, a não ser o meu carinho, mas prometo que te darei a amizade de todos, naquilo que possam te ofertar. As mães estão chorosas, temendo por seus filhos. Vem comigo, que serás compensado por Deus. O lobo, a essa altura, já estava deitado aos pés de Francisco, roçando seu longo pescoço nas pernas do seu protetor, submetendo-se com confiança. Este ajoelhou-se, pôs-lhe as mãos sobre a atormentada cabeça e agradeceu a Deus pela nova amizade. Ao lado dos dois estava uma pequena falange de espíritos da natureza, alguns na forma de animais, festejando aquela aliança no sentido de despertar nos homens o amor para com os animais, e nestes o amor para com aqueles. O futuro nos promete que a cobra viverá em paz com o batráquio, o rato com o gato, o cão com o felino, o cordeiro com o lobo, e que os homens viverão em paz com os próprios homens. Francisco olhou para o lobo e disse com piedade: Vamos, meu irmão, desçamos juntos, para junto dos homens, pois somos todos filhos de Deus.
Francisco seguiu na frente e o lobo o acompanhou com passadas lentas, mas sem perder o seu guia. Ao chegar ao lugarejo, o povo saiu às portas, assombrado com o fenômeno. Muitos já conheciam o feroz animal, que naquele momento tornou-se um companheiro manso e obediente na sombra do santo. Esse assentou-se em um cepo, ao lado de uma casa, e o lobo aproximou-se de seu companheiro, que passava levemente a mão sobre o seu corpo descarnado, falando-lhe com serenidade. Irmão lobo, este lugar é também teu. Considera-te filho desse abençoado rebanho de ovelhas humanas, que irão te tratar como se fosse filho. Nada vai te faltar, nem água, nem comida, nem o carinho de todos os irmãos em Cristo que aqui residem, e para tanto, vamos de casa em casa confirmar o que desejamos. Se porventura tiveres que morder alguém aqui, faze isso comigo agora. Não deves trair o que combinamos, eu te peço. Jesus Cristo gosta muito de animais, tanto que preferiu nascer em uma estrebaria a nascer em palácio. Ele poderia escolher o lugar que quisesse e buscou os animais, e isto é uma prova de amor por eles. As mãos do poverello corriam no lombo do animal, inundadas de luz que só o amor pode fornecer, e os olhos do animal deram um sinal que somente os humanos podem dar, o sinal das lágrimas, porque é mais fácil chorar do que sorrir. Francisco levantou-se, tornou a chamar seu companheiro e foi de porta em porta, em nome de Deus e de Cristo, pedindo aos moradores para que não faltassem água e alimento para o lobo. E todos, vendo a mansidão do animal junto a Francisco, concordavam. O filho de Assis ficou alguns dias na região, até o povo acostumar-se com a convivência do animal, e o lobo ficava de porta em porta, comendo e bebendo. Engordou, tomando outras feições, mas conservou-se sempre manso. Uivava nas madrugadas, sentindo saudades do santo de Assis. No fim da sua vida, já suportava até pancadas por parte dos transeuntes ao tentar acompanhar algumas pessoas. Era mordido por cães agitados que percorriam a cidade, e muitos deles tomavam a sua comida, sem que ele se revoltasse com o fato. Nunca brigava com seus adversários e, por fim, já doente, não tinha forças para andar de casa em casa em busca de alimento. Acomodou-se em uma velha casa, onde mãos caridosas fizeram-lhe uma cama de palha, que foi o seu leito de morte. Muitos moradores levavam para ele o que comer e beber. E em uma madrugada escutou-se o lobo uivar, por ver na sua retina um frade a convidá-lo para um passeio. Quando fez força para levantar-se, o fez, não com corpo físico. Levantou-se no outro mundo, em seu duplo etérico, e acompanhou o frade, mostrando pela cauda a alegria que estava sentindo no coração. E desapareceram no infinito os dois filhos de Deus. Certa feita, Francisco chegou a Pádua, terra onde se radicou um dos grandes franciscanos, Antônio de Pádua.
que também ficou consagrado com o nome de Antônio de Lisboa, por ter nascido na capital lusitana. Francisco de Assis, com alguns dos seus discípulos, andava pela periferia de Pádua, em uma tarde ensolarada, quando sentiu sede e saiu à procura de água no grande rio que corria próximo. Destacou uma folha de árvore, virando-a em forma de copo, e sorveu a água com prazer, agradecendo em voz alta por aquele líquido sagrado da natureza. Um pescador que pescava em local próximo ao que estavam os frades, fisgou um peixe grande e, como já tinha ouvido a fama dos frades franciscanos, ofereceu-o a Francisco, que o recebeu ainda com vida, beijou-o, pediu desculpas ao pescador e o devolveu às águas, dizendo: Vai, meu filho, que os teus irmãos te esperam. Vai na paz de Cristo, que todos temos direito à vida. Não tenho fome. Por que abusar da tua vida? Que Deus te acompanhe. Pai Francisco, assentado à margem do rio com os discípulos, começou a contar histórias referentes aos profetas. Juntou-se a eles o pescador, e daí a instantes via-se, à margem do rio, cardumes enormes, e quase todos os peixes levantavam as cabeças para fora da água, como que ouvindo. E este, quando observou o milagre da gratidão, mostrou para seus companheiros o amor daqueles viventes das águas pelos homens. E ainda assim, disse ele, os peixes entregam suas vidas para que vivamos e somente deveremos aceitá-la quando a fome estiver em ponto de não podermos mais tolerar a falta de alimento. Eles também conhecem Jesus. São certificados da paternidade universal e nossos irmãos menores na escala da vida. E ali pregou o Evangelho para os peixes, até sentir a claridade das estrelas. Francisco estava vendo o que muitos não conseguiam. Espíritos das águas andando sobre elas e festejando o acontecimento, cantando e dançando sobre o lençol cristalino, onde ondas de magnetismo provindo das estrelas distantes pareciam encontrar-se em policromia indescritível, coroando todos os seres pelo poder do amor. Francisco levantou-se com os discípulos, abençoando em despedida os peixes, que pulavam como se quisessem acompanhar o protetor dos animais. Um espírito das águas com porte de rainha avançou em direção ao santo de Assis, beijou-lhe as vestes, deixando nelas um saldo de amor e gratidão, na qualidade de perfume, cujo aroma inebriante todos sentiram. Este aroma impregnou-se às vestes de todos, por semanas a fio, como lembrança de uma festa diferente, uma festa de amor em plena natureza. Francisco de Assis nunca permanecia em descanso prolongado. Onde quer que estivesse,
aproveitava o tempo para algum serviço de Deus. Quando, de uma de suas idas à cidade eterna, em uma de suas andanças pela grande metrópole, dirigiu-se a uma grande feira de frutos e de trabalhos manuais, muito em voga na época. Os mercadores, ao vê-lo, pois sua fama de santo já tinha corrido o mundo, gritaram chamando: Pai Francisco, por favor, fala para nós alguma coisa que nos sirva para a vida. Fala sobre o que for melhor para nós, que vivemos toda a vida no comércio. Aproximando-se, Francisco abraçou a todos com carinho e amor, passou os olhos nos feirantes que o circundavam satisfeitos e falou com ênfase e bondade. Meus filhos, no ato de comprar ou vender, não esqueceis o sorriso, pois ele é o prêmio da vida, para a vida de todos. E sorrindo, despediu-se dos feirantes, deixando a sua paz para a paz de todos. Francisco peregrinava com um punhado de discípulos por Spoleto, Terni, Riete e Áquila. Trazia no coração a necessidade de integração com a natureza, de amar não somente aos semelhantes, como asseverava o Evangelho. Também tinha fome de amar tudo que se manifestasse à vida e palpitasse a presença de Deus. Eram de grande valia para ele as oportunidades de expandir o seu amor por alguma coisa ou por algum vivente, fosse qual fosse a sua natureza. Sabia combinar a sua condição com aquelas que com ele participavam na linha do seu progresso espiritual. Tinha razões para isso, por encontrar na vida do Divino Mestre quadros que o levavam ao amor mais puro e universal. Tinha, na feição de Maria, mãe de Jesus, a segurança do seu coração e as disciplinas dos seus mais arrojados sentimentos. Orava sempre à Mãe Divina, pedindo a ela as bênçãos para os seus caminhos, tendo-a como sua própria mãe, reconhecendo sua mãe carnal como irmã em caminho. Nunca se esquecia de Jarla e Folie nas suas orações, e sempre que voltava a Assis, procurava o seu antigo lar para manifestar seu carinho à família. Mesmo sabendo que seu pai o havia deserdado dos sentimentos de paternidade, amava-o de todo o coração. Tinha tempo, e era o seu maior prazer, visitar os servos do senhor Pedro Bernardone e consolá-los com seu verbo inflamado, fazendo-os conhecer Jesus, senão o seu evangelho vivo, que destrói a morte. Francisco, que chegava a Terni, ouvindo o meiro a cantar, de modo a parecer um desafio ao seu próprio dom, aproximou-se do pássaro e cantou com ele, em um dueto sem precedentes. Francisco e o pássaro cantaram a duas vozes, e passando longo tempo naquela arte, o poeta humano, não suportando o ritmo da ave cantora, pediu para parar. O pássaro deu umas voltas em torno de seu companheiro, desdobrou-se em uma sinfonia estridente e desapareceu como por encanto em uma grande extensão de árvores próximas. Com mais alguns quilômetros de caminhada, Francisco deparou com uma multidão de peregrinos
que vinha ao seu encontro. Francisco, emocionado com tanta gente ansiosa pela sua palavra, na palavra de Cristo, começou a pregar o Evangelho. Em dado momento, o meiro regressou, dirigindo um bando da mesma espécie, milhares de pássaros, todos cantando e voando em torno da multidão. Ficando a voz de Francisco abafada pela cantoria. Francisco calou-se. Os pássaros redobraram-se em cantos, todos de uma só vez. A certa altura, os sons tornaram-se estridentes demais para serem suportados, e a multidão já se inquietava. Francisco, em um gesto de amor à natureza divina, na expressão divina daquelas vidas em evolução, levantou os braços para o alto e, em tom de humildade, falou aos meiros com delicadeza. Meus irmãos, estou sentindo muita alegria em conhecê-los a todos. É para mim grande satisfação tê-los junto a nós, nesta festa ante a natureza. Como é bom ouvi-los, compreendendo que estão ajudando na harmonia da natureza e fazendo a vontade de Deus, na alegria do Cristo. Que a nossa Mãe Santíssima os abençoe a todos, agora e eternamente. Eu lhes peço com toda a humildade de meu coração, no grau em que possa ofertar-lhes, com toda a paciência naquilo que posso lhes dar, com todo o amor pelos poderes do Mestre Jesus, que se calem um pouco, para que eu possa falar do Evangelho a esse povo que está sedento da palavra de Deus. E se for do agrado de todos, que assim seja. Ficarei muito contente com todos vocês, e a minha gratidão será bem maior do que todas as alegrias que tive no mundo até agora. Vocês, como nós, são filhos de Deus, e o amor do Pai Celestial lhes deu tudo para a felicidade, a natureza para viver, os campos, os frutos, as sementes, as asas para voar e o dom de cantar para Ele, que sempre ouve seus filhos do coração. Eu, como menor de todos, peço-lhes que se calem para que eu fale aos irmãos que desejam ouvir. Os pássaros silenciaram-se, espalhando-se pelo chão e pelas árvores, e Francisco recomeçou seu sermão, tendo como templo a Mãe Natureza. Discorreu sobre a vida do Cristo, no anúncio dos velhos profetas, sobre a missão de Moisés e os trabalhos dos discípulos de Nosso Senhor. Recordou a renúncia dos companheiros do Divino Amigo e o sacrifício de muitos deles, a morte de inúmeros seguidores do Evangelho no Coliseu de Roma e em praças públicas, e do sangue que foi derramado como cântico de louvor à vida que não tem fronteiras e continua em todos os rumos. Quando terminou a sua prática, as aves alçaram voo, como que festejando a multidão que sempre crescia ao passar dos minutos, e cantaram como nunca.
Francisco observou em torno dos pássaros luzes que se intercruzavam naquele ambiente livre da vida simples e formosa. Entidades espirituais, com mãos entrelaçadas, cantavam hosanas ao Criador, umas apresentando a forma de pássaros dourados que, ao farfalhar das asas, desprendiam claridades benfeitoras em forma de essências em direção aos homens que ouviam Francisco que, abençoando a todos, em êxtase de emoção, disse com dignidade: Meu Deus, como é belo ver o que se esconde por trás da ignorância! Como é lindo sentir o que se encontra depois do ódio! Como é esperançoso respirar onde se encontram os anjos cantando em louvor ao Todo-Poderoso! Deus, ajuda-nos, Senhor, a nós outros a ajudar mais. Consente que despertemos para a luz da verdade, para que esta nos liberte de tantos preconceitos que nos prendem como escravos das leis humanas. Cristo permite que sejamos educados para educar, que sejamos livres para libertar, que sejamos humildes para compreender, que sejamos alegres para alegrar, que sejamos bons para incentivar a bondade, que sejamos luzes para clarear a todos. Consente, Senhor, que a paz nos ajude no trabalho, que o trabalho nos ajude no equilíbrio, que o equilíbrio nos ajude na saúde, que a saúde nos ajude a compreender o amor do Teu coração. Jesus, abençoa todas essas criaturas que vieram em busca do pão que desceu do céu, o pão espiritual, e que a Tua Mãe seja a mãe de todos nós, hoje, agora e na eternidade. Abençoa os pássaros nas suas trajetórias, abençoa os animais, as árvores que nos ouvem, igualmente no silêncio que nos faz compreender o segredo da vida mais profunda e que por vezes foge ao nosso raciocínio e escapa à maior das ciências da terra. Abençoa as pedras que se nos fazem testemunhas e a própria terra em que firmamos os pés, o ar que respiramos, a água que nos garante a própria vida do corpo. Eu, na qualidade de Teu menor servo, curvo-me como faço agora, sobre a terra quente e benfeitora, e beijando-a, beijo-te o coração na eternidade. Fim da primeira parte. O Senhor te abençoe e te guarde, mostre-te o seu rosto e tenha misericórdia de ti, volte para ti o seu olhar e lhe conceda a paz.